Pai, nós te bendizemos também pela vida do Amadinho, Senhor, que assim como esses irmãos que vão para a porta da Folha, um dia estava perdidaço, Senhor, mas Tu alcançou o Amadinho com mão poderosa, e hoje ele está aqui para dar glória ao Teu nome, Senhor, para se apresentar como um instrumento em Tuas mãos, para que a Tua palavra, através dele, Senhor, possa prosperar aqui entre nós, e que possa, Senhor, alcançar cada coração aqui que está precisando e querendo ouvir a Tua voz. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. O Senhor é bom. Bom dia, amados. A paz de Jesus. Eu gostaria de iniciar com uma estrofe de uma canção. Você já percebeu que minha voz é bem agradável, né? Não vou me atrever a cantar, não. Eu vou ler. Porque todas as canções aqui, a gente reconheceu o senhorio de Jesus, e não só isso, que nós nos submetemos a toda essa vontade. É uma coisa interessante, a facilidade que nós temos de fazer essas declarações, mas sem, na realidade, muito discernimento. A terceira canção diz assim, ó: Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Essa declaração é de nós, para quem? Para Jesus? Vou repetir, preste atenção. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Eu gostaria de fazer um paralelo. Jesus fazendo essa declaração ao Pai. Vamos imaginar aí. Ele falando com Deus: Pai, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, Senhor, somente a Ti. E vamos ver a trajetória dele na terra. Jesus passou aqui 33 anos e meio. Segundo a palavra, não foi achado dolo nesse homem. Ele, na sua tenra idade, esse homem um dia desapareceu. Os pais não sabiam aonde ele estava. E começaram a circular lá na círculos de vizinhança. E o acharam aonde? Aonde o acharam? No templo. Fazendo o quê? Falando do reino de Deus. Uma criança. A gente vê que ele cumpriu fielmente com cada desígnio de Deus. No Salmo 139, versículo 16, Deus diz que escreveu todos os nossos dias, dia após dia, quando nenhum deles existia. Jesus, será que ele dormiu por algum pontinho desse aí? Será que Deus não é um habilidoso escritor com conhecimento futurista, que tivesse escrito alguma coisa que não seria salutar para Jesus? Eu creio que quase todos aqui diríamos que não, porque Jesus é perfeito. Ele conhece o presente, conhece o passado, conhece o futuro, não há engano nele. E Jesus, 33 anos e meio, diz que não foi achado um dolo. Em conversa com muitos irmãos, é comum a gente ouvir o que eu vou falar. Amadinho, é impossível se parecer com Jesus. E é uma frase dita como verdade absoluta entre nós. Se é impossível se parecer com Jesus, o que estamos fazendo aqui? Somos loucos. Eu me converti há 21 anos atrás exatamente. Larguei muita coisa que eu amava. Eu amava a noite, amava a bagunça, amava tudo que era errado. O que eu estou fazendo 21 anos depois, se eu não creio que eu possa me parecer com Jesus? Eu acho que o melhor que eu teria a fazer era me regalar no pecado. Era sair, me prostituir,
beber, cheirar, fazer tudo que o mundo oferece. Mas isso é um tremendo engano de Satanás. Se não houvesse possibilidade, como o Senhor colocaria isso ao alcance de cada um de nós? Então, é óbvio que cada um de vocês aqui, inclusive eu, temos condições de nos parecermos com Jesus. Porque o Senhor não é como o homem. A cada dia que passa eu estou tomando conhecimento de novas leis. E os homens não nos informam, não é assim? Mas se a gente infringir uma dessas leis, a gente é penalizado. E eles não têm nenhuma vontade de informar nada. Nosso Deus não. O nosso Deus vai nos cobrar o que Ele nos revelar. Se eu tenho conhecimento de todos os mandamentos, quando Ele vier vai me cobrar o quê? Todos os mandamentos que Ele me revelou. Porque Deus é justo. Deus não é injusto. E eu, diante disso, gostaria de ler um texto que Deus deixou, na realidade, para nos dar norte. Porque hoje a igreja ela anda numa dispersão. Eu, até na minha meninice, é avaliação minha, eu avalio como nunca andou antes. Que a gente vê os homens na velha aliança e a gente fica chocado de ver tanta coisa absurda. Eu mesmo, muitas vezes, me peguei assim. Cara, como é que o cara conseguiu trocar o Senhor por um prato de lentilha? É um negócio criminoso, sem visão de nada. Mas hoje, muitos de nós temos trocado. Hoje, muitos de nós temos Jesus como um amuleto. A gente não está dando a mínima. Essa semana passada, sábado retrasado, eu e meu cunhado fomos visitar um dono de um colégio. O cara está desesperado. Porque o colégio faliu. E para a infelicidade dele, ainda roubaram o carro dele em frente à casa dele. E esse homem não tinha mais a quem recorrer. E o meu genro foi com um outro irmão, e lá falou de Jesus e pediu se ele queria me conhecer. E ele falou que queria. Sábado, 7 horas da manhã, chegamos à casa dele. E chegando lá, esse homem, mal nos apresentamos. Esse homem começou a falar e começou a chorar. Quando ele terminou, eu olhei para ele e falei assim: amado, eu não sei o que falaram para você a meu respeito, mas eu só tenho algo a falar, uma coisa a falar para você. É acerca de uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. E ele ficou olhando para mim. Eu falei, inclusive, o primeiro tema que eu quero abordar aqui nessa conversa é mais importante do que a sua dívida. Foi a única vez que ele me interrompeu, educadamente, e falou comigo assim: é impossível. O mais importante para mim é saldar essa dívida. E eu olhei nos olhos deles e falei: qual é o seu nome? Ele, Adilson. Adilson? Não, Edson, né? Edson. E eu, seu Edson, o senhor daqui a poucos minutos, o senhor vai chegar à mesma conclusão que eu, que isso aí não é nada. O mais importante é o assunto que eu vim aqui abordar com o senhor. E falei do reino de Deus. E falei com ele de todo o planejamento de Deus. Com 1 hora e pouca de conversa, eu perguntei a ele: qual é o assunto mais importante, a sua dívida ou esse? Sabe o que ele respondeu? É esse. Eu nunca ouvi o que o senhor está falando. Ele disse que era católico. Então, a importância de nós darmos atenção ao que Deus escreveu. Porque isso aqui é para dar norte a cada um de nós. Se nós queremos ser bem-sucedidos na carreira que abraçamos, só tem uma forma, mano. É pegar esse livrinho, comer, comer, comer e comer. E pedir ao Espírito Santo que tenha misericórdia, que nos revele. Então eu gostaria de ler a passagem de Mateus 24. Mas antes disso, esqueci. A letra. Quero finalizar.
Jesus falando para o Pai: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti. Não tem ninguém, na minha avaliação, que tenha feito isso com tamanho zelo. Ele fez isso até a morte. E eu gostaria que vocês guardassem o refrão dessa canção, que depois vou pedir os músicos que venham aqui para a gente cantar, mas com revelação total da letra, amém? Então, Mateus 24. Vamos ler de 1 a 13. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado ao Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas não são os princípios de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse texto, Deus deixou para nos dar norte. Sobre o quê? A proximidade da volta de Jesus. Jesus, naquele tempo, 2000 anos e pouco atrás, o Senhor já se preocupava com essa volta. E já estava não só se preparando, mas preparando aquele povo. Porque estava escrito. E iria acontecer. E ele sabia que a responsabilidade dele não seria só com aquela geração, mas com as futuras gerações. E o que é que Deus fez? Deixou isso registrado, para que nós tivéssemos livre acesso a essas informações. Aquele povo, ele ignorou, ou ele tratou isso com o maior cuidado? É a pergunta que o Espírito Santo está fazendo a cada um de nós. Como temos tratado isso aqui? O que está escrito? Como o povo de Israel tratou? Ou como Jesus tratou e considerou tudo o que estava escrito? Porque um dia nós vamos ter que comparecer diante do Pai. E vamos ter que prestar conta acerca de tudo isso. Eu vendo um filme outro dia, e fiquei observando e guardei, me chamou muita atenção. Porque os países que estão em guerra, como é que os países que estão em guerra? Como é que eles criam os filhos? Nos ajuda aí. Você que está mais próximo dessa turma aí. Como é que eles criam os filhos? Os países estão em guerra. Como eles criam os filhos?
em relação a encarar o que está por vir? Eu vendo esse filme, eu vi os americanos, como eles se comportam. Os filhos nascem e eles começam a receber instrução. Se a gente vai para o Japão, lá são muitas as catástrofes naturais. Lá toca um sininho, população toda, criança, jovem, idoso, todo mundo se movimenta. Por quê? Porque eles são instruídos a encarar essas situações catastróficas. E no reino de Deus, como é que é esse negócio? No reino de Deus, a impressão que se tem é que a gente não está nem aí. Os nossos filhos me mandaram um áudio e eu anotei. Disse que as nossas crianças, da idade tenra até o secundário, eles vão ver na televisão, nos meios de comunicação, 70 mil assassinatos. Gente, é muita coisa. 70 mil assassinatos essas crianças vão assistir, até atingirem a adolescência. Cenas de sexo. A gente não tem ideia. Mas se assassinato é isso, no mínimo, a gente pode dobrar isso. E outras coisas mais. Porque nós, como pais, deveríamos estar preparando os nossos filhos para quê? Para isso. As nossas crianças estão despreparadas. Por quê? Nós, como pais, não temos nos preparado. Nós, como igreja, estamos diante de televisão, diante de futebol, diante de tudo, menos diante do Todo-Poderoso, clamando a Ele que nos dê revelação acerca dessa palavra. Então, amados, a palavra nos assegura que aonde estiver o nosso coração, lá estará o quê? Que cada um individualmente se avalie. O nosso coração está cheio da palavra de Deus? Estamos preocupados com a nossa longevidade junto a Cristo? Estamos preocupados com a longevidade dos nossos filhos junto a Cristo? Estamos preocupados com a nossa parentela? Estamos preocupados com os nossos vizinhos? Estamos preocupados com os nossos amigos? Tentem imaginar com os nossos inimigos. Como vai essa coisa? E isso tem tomado proporções gigantescas, por conta da palavra também. Que ela diz que um abismo chama outro abismo. E se nós não nos decidirmos agora, aonde isso vai dar? Isso vai dar num lugar terrível, aonde o Senhor tem ministrado a cada domingo nesse lugar, tem sido liberado palavra do reino de Deus. Eu saio daqui e vejo os irmãos, cara, que bênção. Semana passada não pude vir, porque acordei muito tarde, o corpinho estava cansado. E em casa eu recebi comunicado, a palavra foi um negócio, Júnior. E eu pensei comigo, que bom. Mas serviu para quê? Foi mais um capim novo? Foi mais uma comida saborosa e bem temperada? O que todas essas palavras, domingo após domingo, têm produzido de útil na vida de cada um de nós? Irmãos, se não despertarmos,
O Senhor está às portas para voltar. E Ele vai chamar cada um de nós, que é um agravante sobre nós. Os irmãos têm hábito de falar que nós temos a melhor palavra. Temos muita revelação. E Deus tem sido generoso conosco mesmo. Porque a gente circula aí no meio dos irmãos e a gente vê muitos com muita dificuldade de falar e de viver, principalmente o que fala. E aqui, Deus tem nos dado revelação. Somos fracos em outras áreas, mas de revelação não. Deus tem nos dado revelação da palavra. Então, se Ele tem nos dado revelação da palavra, pode ter certeza, Ele irá cobrar mais ou menos de nós. Pode ter certeza que muito mais. Então, aqui, ó, em Mateus 24, é bom que vocês em casa pudessem ler e reler essa passagem e pedir ao Espírito Santo para continuar falando. Aqui ele nos dá um alerta. E eu quero ler Isaías 1, aonde ele vai começar a nos definir, a muitos de nós, que ele fez isso com a igreja lá. Isaías 1 diz assim, Modesta que fica no meu pé, que eu gosto muito, 18, 19, né, Modesta? Tu gosta desse texto. Os olhinhos já estão cansados. Qual é a passagem que eu falei? Estou igual o Sérgio. E não estou nem velho igual a você não, Sérgio. Estou me achando um brotinho ainda. Podem ficar tranquilos que me conhecem, vai ter a propaganda mais tarde. Eu não quis fazer no início, não, deixar para o final. Melhor vinho. E queria perguntar antes, Modesto, beba essa água agora ou depois? Que eu subi aqui pensando, vou beber antes, no meio e depois. O que você sugere? Um pouquinho? Como eu sou sujeito à autoridade, minha vontade era tomar logo o gole todo, para lavar tudo. Então aqui o Senhor, Ele define em poucos versículos a igreja. Ele diz assim, ó, vamos ler do 1 ao 19. Não, 19 não, do 1 ao 14. Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai, nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por quê? Seríeis ainda castigado, se mais vos rebelarias. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaço, e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra, os estranhos a devoram em vossa presença, e está como devastada numa subversão de estranhos. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouve a palavra do Senhor, vós, poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei de nosso Deus, o povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor?
Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs, e o incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliquei as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das casas da viúva. É uma advertência muito forte. Eu não quero aqui botar peso no coração de ninguém excessivo, mas essa expressão Deus usou para aquele povo. Coisas duras, mas coisas que essa nossa geração precisa ouvir. Porque nos habituamos a ouvir coisas mais suaves. E quando a palavra vem com esse peso, com essa carga, a tendência dessa geração nossa é nos encolhermos e nos acovardarmos. Por mais duras sejam as palavras, a gente deve considerar uma coisa: é palavra de Deus. E como palavra de Deus, devemos considerar. Devemos avaliar ponto a ponto. Porque muitas coisas aqui eu consigo identificar, inclusive em mim. Eu, como eu disse, de filme, eu gosto muito de filme de violência. E a minha esposa vira e mexe, me adverte por conta disso. Eu faço ouvido de mercador e não dou muita importância. Mas não gosto só de filme, não. Eu gosto de esporte. E toda oportunidade que eu tenho, eu aproveito. E aí, vamos voltar para Jesus. Jesus, se vivesse no nosso tempo, Netflix, TV a cabo, e essas coisas todas, qual seria o comportamento de Jesus? Será que seria o que grande parte de nós fazemos? Não consigo acreditar. Por que eu não consigo acreditar? Que ele queria agradar ao Pai em todo o tempo. No coração de Jesus não havia aquela coisa do pessoal. Que a gente se relaciona com muitos irmãos, é comum a gente ouvir os irmãos dizer: não, mas eu tenho que ter muito lazer, porque lazer foi Deus que criou, e foi. Mas antes do lazer, e antes de tudo, eu tenho que estar focado no Senhor. E aqui tem uma palavra aqui, ó, que ela vai nos pegar de forma sobrenatural. Ele começa no versículo 2, dizendo assim, ó: ouve, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, e eles estão revoltados contra mim. Quando ele usa essa expressão, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, ele está falando das testemunhas. No mundo espiritual, quando ele fala, ouve, ó céus, estão os anjos e estão os demônios. Naquele grande dia, eles vão se levantar. E eles vão testemunhar
ou a favor ou contra. Olha, essa igreja, Senhor, testemunhou. Essa igreja não buscou seus próprios interesses. Ela sofreu, ela se humilhou, ela se entregou, ela se consagrou. Esse vai ser um testemunho. E o outro? Essa igreja, Senhor, ela buscou seus próprios interesses. Ela não se doou. Ela não te buscou. Porque não tinha tempo. E uma das coisas que o diabo mais tem atacado nesse tempo nosso é comida e entretenimento. O Senhor deixou lá em Mateus que tendo que comer, lembra? Beber e vestir. Ele falou, dá-se por satisfeito. Por que ele botou nessa ordem? Comida, bebida e vestimenta. O ser humano aqui, ó, hoje, a gente está preocupado com bens materiais, né? Está preocupado com casa, está preocupado com casa de praia, com terrenos no mato, para quem gosta, carros, motos, bens materiais, né? Ele colocou lá, tendo que comer, beber e vestir, dá-se por satisfeito. Aqui, se acontecer uma guerra agora, a gente passa sem casa? Passa ou não? Sem casa a gente consegue sobreviver? Sim ou não? Sem carro? Sem bens? Sem roupa bonita? As mulheres aí sobrancelha? Os homens aí, tudo bonitão, barbão, bigodão, tudo aparado. Será que a gente consegue sobreviver com esse negócio meio de lado? Conseguimos, né? Mas sem comer. E sem beber. Vestimenta ele prometeu. Então, tendo que comer, beber e vestir, dá-se por satisfeito. Hoje, nós estamos deixando Jesus de lado por conta dessas coisas. Quando eu me converti, Deus falou comigo assim, filho, avisa teus irmãos aí, que o que eles estão achando essencial hoje, daqui a pouquíssimo tempo, eles não terão mais. E eu fiz uma perguntinha básica. O que é, Senhor, que a gente acha de tão essencial? Ele falou, só mudando um dispositivo da lei, só um dispositivozinho só. Isso, o prefeito pode fazer, o governador, o presidente da república, na hora. A gente, para ter a casa legalizada, precisa todo ano fazer o quê? Pagar IPTU? Pega um dispositivozinho e escreve assim, a partir de hoje, quem não pagar o IPTU com 30 dias não justificando, perde o imóvel. Vai dar para entrar na justiça e requerer esse imóvel? Carro para estar legalizado todo ano, faz o quê? Mesma coisa. Dispositivozinho só. Carro, 30 dias após. Quem não prestar conta lá com o IPVA e não se justificar, que a gente vai ter que ficar correndo. Chipzinho está lá guardando, não é o carro, não, é o chipzinho. E aí o que a gente vai fazer? Não vai dar. E vai dar ruim para nós, sabe por quê? Quantos creem aqui que Jesus está voltando? Faz assim com a mão. Quantos creem? Vamos dar um urra. Quantos creem que Jesus está voltando? E Jesus está voltando. E nós estamos nos preparando? Fala primeiro com os pais. Levanta a mão os pais, por favor. Bem alto. Só tem os de pai só? Ou tem pai aí que está de plano? Então, nós pais, estamos nos preparando para esse grande e último evento? Se não estamos nos preparando, estamos preparando os nossos filhos? Estamos preparando os discípulos? E estamos preparados para essa grande multidão? No Brasil hoje, se presume que há 210 milhões de pessoas. No mundo hoje, segundo a estatística, morre uma pessoa a cada minuto. Uma. Então, numa hora temos 60 mortos. Multiplica isso por 24, dá uma continha assustadora, né? Isso é todo santo dia. Todo santo dia. E será que nós estamos preparados para esse último grande evento? Ou estamos preocupados
com as coisas do mundo? Será que não é hora de nós despertarmos e começarmos a fazer o que Deus está requerendo de nós nesses dias? Porque, amados, em nome de Jesus, guardem, nós estamos para enfrentar dias muito difíceis. Gente, não vai ter comida na nossa mesa, não vai ter água, não vai ter nada. Nós vamos ter que viver de fé. Nós estamos preparados para isso, gente? Ou melhor, nós estamos nos preparando para isso? Só que esse dia mal, gente, vai chegar. E como encarar uma tempestade como essa? Os homens não vão estar brincando, gente. A perversidade no mundo está gigantesca. Ontem na televisão estava anunciando Ivo, esse da Bolívia, Ivo o quê? Esse cara está proibindo a igreja de se reunir lá. Já descobriu até grupo caseiro. Ele disse que não quer que se reúna nas casas. Ele não quer que ninguém transporte Bíblia. E isso é aqui do lado. É pertinho. O que é que nós estamos esperando como igreja do Senhor Jesus? A coisa se acentuar na terra? A perseguição nesse país, ela acontecer de norte a sul, de leste a oeste? É isso que a gente está esperando? O Senhor tem nos dado tempo. Mas tempo para quê? Para conquistarmos o que o nosso coração tem cobiçado? Ou para nós alcançarmos a preeminência em Deus? De nos prepararmos os nossos filhos, prepararmos os nossos irmãos e ganharmos o maior número de pessoas que está ao nosso redor. Porque nem todos nós alcançaremos o mundo. Mas se alcançarmos a nossa rua, nosso bairro, nosso município, nosso estado, nosso país, e oxalá que nos leve para outros cantos. Mas temos que nos ocupar com o que temos hoje. Hoje aqui cada um tem uma moradia. Cada um tem uma direção específica de Deus. E a gente não pode continuar negligenciando o nosso papel dentro do reino de Deus. Porque não tem nenhum aqui que não seja importantíssimo para o Senhor. Porque cada um aqui é tão importante que Ele deu o único filho para morrer por cada um de nós. Então a importância de cada um aqui, ela é de um significado sobrenatural. Então o que eu quero alertar vocês nessa manhã? Um dia, a maior parte aqui, nós fizemos uma aliança com Deus. E ali nós entregamos tudo que temos e tudo que somos. E essa aliança está registrada em livros e não sei mais quantas coisas lá no céu. E a palavra do Senhor nos adverte que a palavra do cristão deve ser sim, sim, e o que passar disso? É de ordem maligna, gente, coisa grave. A gente trata como se fosse pouca coisa, mas não é pouca coisa. Um dia, nós fizemos uma aliança. Na história contemporânea, um rei, não sei se romano, ele intentou invadir um outro país. E ele chamou o general dele. E instruiu ele, quero que tu construa tantos navios. E ele perguntou, para quê, senhor? Nós vamos invadir o país tal. E temos que ter uma frota gigantesca. Mas disse que levaram muitos anos. Pronto, o general compareceu diante dele e falou, senhor, está tudo pronto. É o país tal, mira para lá. Deu as estratégias todas e deu a última instrução para ele. Você chegando no porto desse país, taque fogo em todos os navios.
Aí o general, o cara pirou. Tacar fogo, senhor? É. Por que tacar fogo? Gastamos tanto dinheiro, tanto tempo, muitos anos de nossas vidas, e um poderio desse tacar fogo. Ele falou, é. Por quê? Porque esses soldados, quando descerem e olharem para trás e ver o fogo pegando, eles vão pensar, ó, não tem mais volta. É matar ou matar. Se os navios estivessem ali, possivelmente muitos iriam voltar e se mandar. E essa ilustração, ela está dizendo o pacto que temos com o Senhor. Esse pacto não tem volta, gente. Há um dia eu me consagrei a Ele. E essa consagração é até quando? É até quando? É até a morte, mano. Eu vou morrer por conta dessa declaração que eu fiz. Que Ele não deixou ninguém no escuro. Ele foi bastante claro, no mundo tereis aflições, mas tenhais bom ânimo. Ele nos comparou a ovelha, por quê? Ninguém aqui é inocente. Estão se falando aí fora até de uma outra forma. Aquele povo pode até se justificar. Nós não. Porque nós somos ovelha indo para o matadouro. O que a ovelha vai fazer indo para o matadouro? Foi a expressão exata que Deus achou para cada um de nós. Então, qual o direito que eu tenho? De não ter direito, só esse. Eu fiz um pacto que eu vou dar a minha vida para defender esse evangelho. Para fazer exatamente o que Deus predeterminou antes da fundação do mundo. Então nós somos indesculpáveis. O que nos resta? Aí cada um avalie-se pessoalmente. Nos resta nos arrependermos. Devemos nos arrepender. Nos arrepender de quê? De viver uma vida egoísta, soberba, voltada para o nosso querer, voltada para o nosso entendimento. Que hoje é triste que eu vou falar, amados, mas meditem. A gente, em comunhão com os irmãos, a gente começa a observar os nossos filhos. Já fazem parte dessa igreja. Eles não vão ser a igreja do futuro, fazem parte dessa igreja. E os pais têm dificuldade de entendimento nisso. Eu pergunto a vários pais, você trata teu filho com mentira? Oh, corrijo, rapaz, chego junto. Um gulo disse, também. Ué, ele não é discípulo. A gente só cobra isso de quem? De discípulo, né? Mas na hora de tratar como discípulo, não quer. E nessas reuniões, há anos eu vejo a mesma coisa e falo. Mas oxalá eu alcance a colheita desse penoso trabalho. Eu falo com os irmãos, amados, teu filho, como está, cara? Tu não vê uma criança querer orar? Tu não vê uma criança recitar um versículo bíblico? Tu não vê uma criança se envolver no meio da gente, querer falar alguma coisa? Gente, tentei imaginar Deus lá de cima. Ele disse que os nossos filhos é a herança do Senhor. Como Deus deve olhar aqui para baixo e se sentir gente? Se Ele é infinitamente mais sensível do que nós. Olha o que Ele diz no livro de Isaías 1. Criei filhos e os engrandeci. E eles estão revoltados contra mim. Isso é revolta contra o Senhor, gente. O que a gente tem feito com esses pequeninos? O que é que a gente tem investido? E esse descaso, gente, se perdurar, nós estamos entregando essa geração na mão de Satanás e suplicando a ele que venha com o reino dele e que seja feita a vontade dele. E aqui todos sabem, ou a maior parte, que não precisamos
declarar isso para o diabo. Que isso ele já faz sem a nossa autorização. Através dos meios de comunicação de massa. Através das nossas carnalidades. Então, nós precisamos despertar para ontem. Não há mais tempo, amado, de corrermos atrás de sonhos, de desejos, de vontade. Não há mais como a gente estar buscando os interesses do nosso coração. O tempo é hoje de ouvir a voz do Espírito Santo e nos derramarmos aos pés do Senhor. Com choro, com lágrima, com orações, com jejuns, enfim, a gente tem que suplicar ao Senhor que reverta esse quadro de morosidade. Porque muitos de nós nos contentamos em uma vez por semana estarmos no grupo caseiro, estarmos aqui aos domingos, mas será que só isso? Isso é ótimo. Mas será que só isso tem sido o suficiente para nos confrontarmos a nos parecermos com Jesus? Que Jesus queria toda a vontade do Pai. Uma geração como a nossa, parece utopia. Peraí, mas como? A gente não consegue o feijãozinho com arroz. Mas temos que dar a partida. Porque se não dermos um tapa na roda agora, a gente irá fracassar. E Deus está chamando toda essa geração. Porque é tempo de renúncia, é tempo de guerra. Davi lá ficou dormindo, lá olhando do terraço dele. Olha o que deu. Até hoje, colhe-se consequência. Mas Davi foi um homem achado segundo o coração de Deus. E toda essa trajetória que foi colocada aqui, vamos considerar que todos nós estejamos enganjados. Fomos pegos por essa palavra. Que a gente faça como Davi. Que quando era confrontado, reagia. Mas reagia segundo a vontade do coração dele ou segundo a vontade do coração do pai. O filhinho de Davi estava à morte lá. Ouviu o que ouviu do profeta. E ele foi para o pó. Rasgou a roupa. Ficou dias sem comer, sem beber, sem tomar banho. E Deus levou aquela criança. Os empregados de Davi, os servos, pensaram: o filho vivo, ele fez isso tudo, imagina depois de morto. O que Davi ia arrumar? Davi levanta, entra lá na banheirazinha dele, toma um banho, se arruma, volta e pede os servos para servi-lo. Queria tomar café lá. Então esse é um homem segundo o coração de Deus. Que quando ouve a voz do Espírito Santo, ele se submete. Ele acata como algo absoluto. Porque só há uma forma de sobrevivermos. É através do Espírito Santo de Deus. Não há outra forma. E não vamos levar nada disso aí. Vamos deixar tudo aí. Então, que vocês ouçam que o Espírito Santo está falando à igreja. E corram atrás, porque os dias são maus. Não sabemos precisar o tempo que temos, mas sabemos que é curto. Porque a economia mundial, ela está um caos. O desemprego em países que há uma década atrás, nós não imaginaríamos nunca que fosse passar pelo que está passando. E está. Estão fazendo acordos em todos os lugares da terra. E o que nós, povo de Deus, temos feito para nos prepararmos? Quase que nada. Eu tinha até alguns textos ali para ler, mas o Sérgio Torres está com a mesma carga. Não é? Sérgio Torres está com a mesma carga no coração, e eu gostaria que ele compartilhasse também. Porque nós nem conversamos, vê que é um tempo de Deus.
Pode vir. Então, eu particularmente tenho estado assim, muito angustiado. Os últimos dias, eu falei até com Sônia. Falei, Sônia, eu não tenho tido alegria de ver televisão, não tenho tido alegria de ver filme, futebol. E eu falei com ela, eu creio que é o Espírito Santo me inquietando. Porque diante desse quadro que o mundo se encontra, não tem mais como eu buscar entretenimento. Não tem mais como eu buscar distração. O que Deus espera de cada um de nós é que nós nos doemos. Que a igreja, ela anda nesses 4 pés. É ganhar, confirmar, edificar e enviar. Isso qualquer um aqui pode fazer. Uns têm um ministério um pouco mais largo, outros menos, mas ganhar, confirmar, edificar e enviar, não tem um aqui que não possa fazer isso aí. Não tem um. E os que têm um chamado menor, ele diz que tudo que nós quiséssemos, pedíssemos a quem? Ao Pai. Qual o pedido que um filho vai fazer ao Pai? Pedido que está no coração dele, que ele não irá nos atender. Será que tem, Júlio? Tem, Modesto? Qualquer pedido que nós fizermos, estiver no coração do Pai, Sérgio, ele irá nos atender? Está no coração dele, gente. E o coração de Deus, ele não está querendo terra, ele não está querendo bens. Deus está querendo pessoas. Ele quer regimentar o batalhão dele pessoas. Eu não vou ler o texto não, mas vou dar para vocês. Vou falar, porque... Deixa eu ver o tempo aqui. Mostrar meu relógio aí. É velho, mas eu gosto dele. Primeira Crônica, eu acho que está no capítulo 11 e 12. No 11, o rei Davi, ele é chamado em Israel para ser levantado rei. E as tribos vão para lá. E o consagram rei sobre Israel. E o povo zebuseu se levanta contra ele. E ali eles fizeram uma coisa sobrenatural, um negócio muito legal. Sabe o que cada tribo fez? Uma tribo enviou 35 mil, a outra enviou 70 mil, a outra enviou 40 mil. Todas elas cooperaram para o engrandecimento do exército de Davi. E esse texto, ele nos reporta aqui. Nós não precisamos levantar o grande rei, que ele já existe. O grande Emanuel, o Deus conosco. Então nós temos um rei. Ele tem um exército, que ele é general. Ele é general dos generais. Quantos creem que ele é general dos generais? E quem é que deve oferecer? Se oferecer para compor e engrandecer esse grande exército. Cada um de nós. Você é um componente desse exército. Você é componente. Você, seu Alex, aí, ó, com a prole. Você. Cada um de nós fazemos parte desse exército. Mas como temos feito parte, grande parte de nós, eu me incluo no meio disso, de forma morosa. E esses soldados lá, que eles separaram em cada tribo, eles tinham uma característica. Eu nunca tinha observado isso. E aí, como eu estou lendo o Velho Testamento, aí eu vi. Eles eram adestrados para a guerra.
Todos eles eram adestrados, não ia nenhum preguiçoso. Eles eram adestrados, eram guerreiros. E ali alguns deles, eles começam a notar. Teve soldado daquele que matou 300, com uma lança na mão, um só. Tentem imaginar, a nossa geração, um capirotozinho desse anão pequenininho vindo para cima da gente. Como é que é o negócio? Rapaz, é um negócio de louco. Tem crente aí que grita quando o diabo se manifesta. Imagina esse cara com uma lança contra 300 homens. Arremeter contra eles e prevalecer. Eles pensavam igual em relação ao rei deles. Eles juraram fidelidade e estar com ele até para morrer. Cara, será que tem tudo a ver com a gente? O que está sendo falado? Tem tudo a ver conosco. Esse general, esse Deus, nos arregimentou. Para quê? Para a gente ficar solto no mundo, fazendo o que apraz o nosso coração. É óbvio, gente, que não. Ele tem um caminho traçado. Desde o início da fundação do mundo, Deus traçou planos para resgatar o homem. E dentro desses planos, graças a Deus por isso, nós estamos o quê? Incluídos. Nós fazemos parte. Deus não podia pegar os anjos e acabar com aquilo tudo? Mas Ele deu esse privilégio a quem? A cada um de nós. Deus nos presenteou de sermos participantes, não só da salvação do mundo, mas da edificação dessas pessoas. E, consequentemente, o envio delas a fazer o que nós fomos chamados a fazer. Então, agora nós estamos diante de um grande desafio. E que desafio é esse? De renovarmos a aliança que um dia fizemos com Ele. E eu gostaria de ler um texto para me encerrar. Agora esqueci o texto, Júlio. Rapaz, deixa eu ver. É de Ben-Hadad e Acabe. É 1 Reis? 1 Reis. Tá, é bom universitário. De 1 a 4. Aqui, ó. Prestem atenção. Ó. Diz assim. E Ben-Hadad. Todos acharam? Ah, não colocaram aí, não? Oi? Não falei? Que isso, gente? Me perdoe. 1 Reis, capítulo 20, de 1 a 4. Ô, Júlio, você falou alto. Ó, dá uma cola esquisita, ninguém ouve? Meio-dia. Vamos ler então, gente. E Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, e cavalos e carros. E subiu e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e as tuas mulheres e os melhores dos teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei meu e senhor meu. Eu sou teu e tudo quanto tenho. Então aqui foi pedido a ele a prata, o ouro, os filhos e o melhor das mulheres. E olha Acabe como respondeu: rei meu e senhor meu, entrego tudo o que tenho e tudo que sou. Ele entregou o que foi pedido ou entregou mais? Hã? Fala alto. Mais. Por que ele entregou mais? Entregou tudo. E isso é uma oração.
Um dia, Deus me pegou num ponto crucial. Eu no mundo, eu tinha muito defeito, muito. Mas eu cria em 2 que eu era o máximo. O primeiro, eu ouvi uma voz falar comigo assim, ó, você é brabo. Aí eu, sou mesmo. E aí, caiu assim, abri a Bíblia assim naquele, como é que é o nome daquilo? Roleta russa. E aí caiu assim, ó, eu devo, como é que é o texto, Nelson? É que diz que eu tenho que amar mais a Deus do que a... Qual é a expressão bíblica? Eu tenho que aborrecer. E aí eu li lá, eu tenho que aborrecer marido, mulher, pai, mãe. Eu falei, cara, essa acertei na bucha. Eu sou esse cara aí. E pensei comigo, pelo menos uma coisa, eu estou dentro. Cheguei em casa para a Sônia e falei, Sônia, descobri um negócio aí, tu fica me malhando, tá por fora. Aí ela, o quê? Eu falei, a Bíblia está escrita. Abri o texto e dei para ela, está escrito, ó, que eu devo aborrecer mulher. Falei, botei logo dela, né? Eu devo aborrecer mulher, devo aborrecer todo mundo. Eu falei, cara, eu estou tinindo. Aí ela, deixa de ser grosso. Aí eu, grosso? Está escrito aqui, ó. E ela não queria dar atenção, não. Aí o cara comigo, olhei assim, foi carnuda. Não quer nem ser abençoada. Peguei o carro, fui para casa do Franco. Meu Deus, que vergonha. Cheguei na casa do Franco, e aí, negão, como é que tu tá? Tô legal, descobri um negócio. Aí o Franco, já sabendo da minha maluquice, ele me olhava assim quando eu chegava lá com essas coisas bombásticas. Ele olhou para mim assim, ó. O que tu descobriu, negão? Já com medo. Falei, cara, uma palavra aí de Deus. Ele me revelou. Acho que não revelou a mais ninguém. Aí ele, senta aí, negão. O que Deus te revelou? Ele falou que eu tenho que aborrecer. E eu pegava sempre mulher na frente, né? Tem que aborrecer mulher, pai, mãe. Aí ele, e aí? Falei, pô, Franco, isso eu já fazia no mundo, desde pequenininho. E eu fiquei até bom com esse negócio aí. Eu aborreço geral. Aí ele, você está falando sério, negão? Lógico, rapaz. Deixa de ser grosso, rapaz. É o que grosso, rapaz, está escrito. Amadinho, aborrecer é amar menos. Que amar menos? Eu não conheço português, rapaz. Vai querer me ensinar? Abri a Bíblia, lê aí. Ele aborrecer. Então, aborrecer é aborrecer. Eu aborreço. Vai querer tirar minha bênção? Aí ele, negão, aí ele começou a suar, começou a me dar exemplo, eu não aceitava, que eu estava fechado, que era a única coisa que me restava. Eu tinha que defender com unhas e dentes. Conclusão, ele conseguiu, o Espírito Santo falou comigo. Rapaz, e a vergonha? Falei, meu Deus, cara, que coisa horrível. E a outra era o quê? Tem uma outra questão, depois eu lembro. Então, eu ali, eu pude, na realidade, ter uma visão ampla e clara do meu coração, da necessidade que eu tinha de receber as coisas de Deus. E ali eu fui revelado que nada em mim, nada valia nada para Deus. E esse texto, ele me ajudou muito. Questão de avareza. Eu creio que dinheiro não é problema para mim. E eu, para vocês terem uma ideia, hoje, eu devo ter para receber, corrigido, eu devo ter uns 80 milhões para receber em show. Isso com empresário, isso com artista, mais ou menos isso aí. E na ocasião era muito dinheiro, porque eu me converti no ano de 1996. E isso aconteceu em 97. E eu fazia uma oração a Deus todo santo dia. Eu falava assim, Senhor, tua palavra diz que tu é justo. E eu creio mais nisso do que eu estou vivo e falando aqui. Tu é justo mesmo. Tu acha que é justo? Eu trabalhei, paguei as pessoas, é justo não receber? Eu orei anos, Deus nunca me respondeu. E eu ficava muito irritado. Porque eu pensava, o cara é meu pai, como é que não me responde um negócio desse significativo para mim, importantíssimo? Eu querendo receber meu din-din. E na época, a dona Sônia Carnuda, o que ela falava comigo? Sou mais o outro Luiz, hein? Ia lá e resolvia no tapa e voltava com o dinheiro. E aí eu pensava comigo, mas eu não posso fazer mais isso, vou dar esse mole. Dia a dia, eu era tão tentado, que eu chegava em casa de show e pensava assim, cara, hoje eu vou quebrar o barraco. Hoje eu saio daqui com a minha bolada. E vinha sempre uma voz e falava comigo, se você fizer isso, não tem mais parte com o meu ministério. Eu amava tanto o Senhor, que eu pensava, cara, eu tive dinheiro,
Fiquei sem dormir quase 10 anos, gente. Não conseguia dormir, que era atormentado. Eu falei, hoje sem dinheiro eu durmo, as pessoas gostam de mim, durmo, porque antigamente todo mundo gostava de mim. Cara, Gastão, era muita pena nas costas. Aí eu falei, cara, eu tenho tudo hoje. E eu falei, não vou trocar isso. Um belo dia eu estava aqui numa reunião. E Franco usou esse texto. Eu ali sentadinho, comecei a chorar. E o senhor falou comigo assim, de quem é aquela empresa? Eu rapidamente, não vou dar mole, né? É sua, senhor. E aí ele falou, não é não. É lógico que é. Ele, não é. Fiquei calado. De quem é esse dinheiro? É seu também, senhor. Não é não, é seu. Falei, lógico que não é. Ele falou, é. Para lembrar quantos anos você me incomoda com essa oração. Por que você vai orar pela tua mãe? Pelo teu pai? Pelas tuas filhas que estão desviadas? Pelos irmãos que já passaram por esse grupo que estão desviados? Por que toda noite só ora por dinheiro? Eu comecei a chorar. E perguntei a ele, falei, senhor, por quê? É porque você ama dinheiro. Por isso fica me incomodando. E eu falei, senhor, como tirar isso do meu coração? Aí ele falou, faz a oração de Acabe. 32 cavalos e reis. Isso representava no dia de hoje 32 países se juntando para atacar o Brasil. E ele chegar e enviar os príncipes propondo paz. E aí ele falou comigo, entrega tudo que tem e tudo que é. Aí eu vou te curar. Lá em casa, eu e Sônia, quando ela tocava nesse dinheiro, eu ficava, era muito irado. Nem o Franco me acobertou para eu tocar no dinheiro, porque eu ficava nervoso. E ele, rapaz, não pode falar, não quero conversa sobre dinheiro. E esse dia, mas eu chorei muito ali. E eu peguei a Bíblia e li, para mim não perder nenhuma vírgula. Eu falei assim com o senhor, e respondeu o rei de Israel e disse, eu falei, senhor, conforme a tua palavra, ó rei meu e senhor meu, eu entrego tudo que tenho e tudo que sou. Dei continuidade falando essas palavras que eu vou citar. A partir de hoje, senhor, tu não vai me ver mais orando sobre essa questão. Se tu quiser que esse dinheiro venha para minha mão, tu vai mover as águas, essas pessoas vão me ligar e eu vou receber esse dinheiro. Sabe quantos anos tem isso? Sabe? Só 18. Veio algum dinheiro? Veio? Nem R$1. Mas sabe o que aconteceu? Milagre aconteceu. Nesses 18 anos, sabe quantas vezes a Sônia tocou no assunto desse dinheiro comigo? Quantas? Nenhuma. Nesses 18 anos, sabe quantas vezes eu lembrei disso? Muito poucas. Só para dar testemunho. Isso não me causou mais gana. E eu fiquei livre. Então por que eu estou contando essas coisas? Porque aqui, hoje, nessa manhã, muitos aqui podem se tornar livres. Cada um de vocês individualmente tem o presente de Deus de poder fazer essa declaração aqui a Ele. Senhor, eu quero entregar tudo que tenho e tudo que sou. Quero entregar TV, sonho com casa própria, sonho com carro, sonho com isso, sonho com aquilo outro, e tudo que me separa de Ti. Quero deixar claro que sonhar com casa própria não é pecado, gente. Com carro e com tudo mais. É bom ter boas casas para receber os irmãos. É bom ter carro bom para poder servir também. Tudo que está na terra é bom, desde que não tome o primeiro lugar. Sejam coisas que vão nos servir, não nos aprisionar. Então, quantos aqui hoje querem, na realidade, renovar essa aliança
e poder declarar de forma consciente, discernindo o que está fazendo. Senhor, eu preciso consagrar algumas coisas que na minha vida se tornaram ídolos, me impedem do perfeito louvor ser praticado. E eu quero trazer à existência a palavra com o Fernando. Oi, Fernando. Fernandão está onde? Fernando Garcês. De manhã, na oração, ele falou aqui de Mateus 7. Como é que é o texto, Modesto? Não, outro. Não, aquele do pai. Qual é o pai que o filho, ao pedir pão, ele dá pedra? Pedir peixe, ele dá aspa. Qual? E Deus, Ele quer que nós nos anunciemos. Que a gente se exponha, que a gente peça. Quantos creem que Deus está aqui? E aonde Deus está, tem cura, tem libertação, tem acréscimo. Que ali com o Modesto, na hora da oração, nós fizemos uma oração em comum. Nós oramos assim: Senhor, sabemos que todos que vierem aqui nessa reunião de hoje, cada um tem uma necessidade específica, a qual nós não temos conhecimento, mas tu tem. E nós não queremos fazer pedido para irmão nenhum, porque Deus, Ele é infinitamente mais poderoso e mais bondoso. Ele dá infinitamente mais acima do que pensamos, desejamos, né? Então, eu quero que essa palavra, ela venha a existir. Mas para ela existir, quem deve tomar o primeiro passo? Somos nós. Então, quem quer renovar essa aliança, quem quer, na realidade, ser alcançado nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas carnalidades, que vem aqui na frente agora que nós vamos orar. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para vocês, eu sou o primeiro, já estou aqui já. Então eu quero de fato e de verdade que se cumpra na minha vida tudo que Deus planejou para mim. Então eu estou falando e estou sendo pego na palavra. Então eu quero que Deus, a boa obra que Ele iniciou na minha vida, eu quero que Ele conclua. E eu sei que hoje eu tenho sido impedimento para isso, nos meus cansaços. E eu não quero mais. Eu quero que a mão de Deus, a boa, poderosa, bondosa, misericordiosa, amorosa mão de Deus, eu quero que ela possa ter plena liberdade de passear por esse corpinho aqui e continuar me convencendo acerca do pecado, da justiça e do juízo. Porque eu sei que eu sou um pobre, um miserável, um nu, um vaso de barro, onde tem habitado o Espírito Santo. Então, mais alguém aí quer renovar a aliança com o Senhor? Que a hora já está já vai para 12:30. Alguém mais quer renovar essa aliança com o Senhor? Em nome de Jesus. E o meu desejo para encerrar, amados, é que o Espírito Santo prossiga falando com cada um de vocês, os que vieram aqui, os que não vieram, que o Espírito Santo possa revelar no profundo, no escondido, e possa colocar para cada um de vocês a necessidade que vocês têm da renovação dessa aliança. Porque eu creio que isso é de fundamental importância para a vida de cada uma de nós, para o reino de Deus. Então, que a vontade de Deus se cumpra na vida de cada um de nós, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, amém? Nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou e tem nos abençoado de forma tremenda e maravilhosa. Nos perdoa, porque muitas vezes temos nos rebelado contra Ti, sido omissos, pecado, nos apegado a essa vida
e as coisas desse mundo, ó Pai. Nos perdoa. Queremos te agradecer pela palavra de hoje, que veio trazer um alerta para nós nos prepararmos para a guerra, nos prepararmos para a perseguição, nos prepararmos para enfrentar o anticristo. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Ajuda-nos a ser como um exército, Senhor, a ter as nossas armas sempre às nossas mãos, não colocar as armas de lado, nos distrair. Senhor, queremos aprender a ser atalaias, aprender a estar vigiando e orando. Oh, meu Pai, que o Espírito Santo que tem falado através da palavra conosco, nos ajude a estar alertas, vigiando e orando, ó Pai, para a volta do Senhor, porque o que vem pela frente, como disse Paulo, o apóstolo, a apostasia, o anticristo, está para se manifestar antes do grande e glorioso dia do Senhor, e nós precisamos estar alertas, Senhor, que a igreja seja despertada do sono, desse sono que muitas vezes tem nos alcançado, Pai. Tem misericórdia de nós, e nessa renovação de aliança, de dizer que tudo que temos e somos é teu, te pertence, e não estamos dizendo nada novo, mas é uma realidade. Às vezes nós queremos administrar, queremos, Senhor, tomar posse, mas tudo que temos e somos te pertence. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O Senhor é o dono do ouro e da prata. Do Senhor é tudo que nós podemos ver, tocar, sentir. Tudo é teu porque o Senhor criou. E, ó Pai, ajuda-nos a estar desprendidos, desapegados dessas coisas, Senhor, e ser feliz contigo, porque a felicidade está em Jesus, a felicidade está em ser filho, a felicidade está em viver uma vida reta, uma vida consagrada, uma vida que não tem, Senhor, de que se queixar. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a comida, a nossa roupa, a água para beber. Muito obrigado, ó Pai. Isso é suficiente para manter a nossa vida, e que haja em nós um coração grato, contente por tudo que tem nos dado. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos por cada um daqueles que estão aqui na frente, daqueles que não vieram na frente, mas que tomam a consciência nesse dia de que nós precisamos nos voltar e aliançar e estar contigo, Senhor, para as coisas que sobrevirão sobre essa terra. Tem misericórdia de nós, da nossa família, dos filhos, dos netos. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos, Senhor, oramos em nome de Jesus, para estar atento àquilo que o Espírito está falando à igreja, ouvir e atender aquilo que o Senhor está falando, e não esquecer, e não amanhã já não saber o que foi falado aqui, mas que fique gravado essas palavras, Senhor, em nosso coração, para poder viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua igreja. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a ti, Senhor.